Então, boa tarde, professora. Eu sou o Jean. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, que é sobre uma análise comparativa de algoritmos de ordenação, tanto clássicos quanto paralelos e adaptativos, sobre diferentes níveis de ordenação. O trabalho ele tem como principal objetivo comparar as estratégias de ordenação, utilizando não só o tempo de execução, mas também as métricas de hardware, como o funcionamento do processador, o uso de memória, as instruções executadas e o comportamento do cache. O principal objetivo do trabalho é definir o melhor algoritmo para determinado uso. Por exemplo, eu quero o algoritmo mais rápido para esse tamanho de entrada que está nesse nível de ordenação, a fim de, de otimizar essa memória, ou esse cache, ou essa quantidade de ciclos. Né? Eu acho que o principal objetivo do trabalho é ajudar a definir a escolha para um algoritmo com um específico uso, tanto de tempo de execução, memória. Os algoritmos de ordenação, eles estão entre os algoritmos mais estudados da ciência da computação, ou seja, desde sempre. Eles são utilizados em múltiplas aplicações, como banco de dados ou até sistemas operacionais. Mas, apesar disso, todos os trabalhos que eu estudei até o momento, eles comparam de forma específica com os algoritmos clássicos ou utilizando apenas métricas de medição de tempo de execução. Então, nesse trabalho eu busco ampliar um pouco essa análise, comparando os algoritmos em diferentes abordagens e avaliando também as métricas relacionadas ao hardware. Então, o objetivo do trabalho é comparar esses algoritmos, e para isso eu medi o tempo de execução, o uso de memória, quantidade de instruções, os ciclos e o comportamento do cache, para identificar o melhor algoritmo em determinado cenário. Para isso, eu escolhi 4 algoritmos, cada um com um uso um pouco específico. Primeiro, o Quicksort, que é um algoritmo clássico, bastante conhecido pelo seu bom desempenho, e por realizar a ordenação in place, que é a ordenação dentro do seu próprio vetor. O segundo que eu escolhi é o Parallel Merge Sort, que é um merge sort comum. No entanto, ele utiliza várias threads para realizar a aceleração da ordenação, ou seja, ele pega e utiliza vários núcleos. O terceiro que eu utilizei foi o Memory Merge Sort, que é um merge sort comum também, mas com implementação otimizada para redução do uso de memória. Por fim, eu escolhi o Adaptative Shared Sort, que é um algoritmo um pouco mais atual, já para tem como objetivo sequências previamente ordenadas ou quase ordenadas. Então, como metodologia, eu acabei utilizando o Linux Mint e o Perf para analisar as métricas de hardware. Coletei os dados em vetores de 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão de elementos. E além do vetor, a gente também analisou o comportamento em diferentes graus de ordenação. Foi 0, 25%, 50%, 75% e 100%. Como os resultados, primeiramente, na área de tempo de execução, observou-se que o Parallel Merge Sort tem um desempenho bem inferior em dados pequenos, devido à sincronização das threads, mas conforme o número de dados aumenta, esse overhead passa a ser compensado, como a gente observou na maior entrada com o menor grau de ordenação, ou seja, no gráfico com 1 milhão de elementos para a ordenação 0%. Ele realmente sobressaiu sobre os outros algoritmos, tendo a melhor execução entre os 4. O TiverSort ele teve um desempenho excelente, como sua própria pré-definição já diz, em vetores quase ordenados, mas perdeu a eficiência em entradas aleatórias, perdeu bastante eficiência, inclusive. O Memory Merge Sort ele teve um comportamento estável, em basicamente todos os cenários, já que ele é um merge sort comum, então o principal objetivo dele é realmente
essa otimização da memória. Quicksort teve um bom desempenho geral, apesar de que, no caso de 50% de ordenação, ele teve uma pior significativa, consequência da escolha do pivô. Então, para métricas de hardware, agora quanto aos resultados da ferramenta Perf, o Parallel Merge Sort apresentou um maior número de instruções executadas e quantidade de referência de cache, que é na consequência da movimentação dos dados entre as threads, entre os núcleos. E o Memory Merge Sort teve um comportamento bom em relação ao uso de memória, embora tenha perdido um pouco de eficácia próximo aos 10.000 elementos, devido ao treat shot de divisão. O Quicksort teve um baixo número de instruções e boa qualidade de memória, justamente por realizar a ordenação dentro do próprio vetor. Já o Shivers, ele teve umas métricas intermediárias até, mas conseguiu reduzir o trabalho em sequências previamente ou quase ou totalmente ordenadas. Já que ele realiza antes da ordenação, ele realiza a busca para saber se o vetor já está ordenado. Se o vetor estiver ordenado, ele consegue terminar essa ordenação em O de 1, diferente de todos os outros algoritmos. Ele realmente é bem eficiente para entradas ordenadas já por realizar essa verificação. Então, agora, os resultados eles demonstraram para a gente que não tem um algoritmo universalmente melhor em todos os aspectos, embora muitos deles tenham uma complexidade assintótica. Alguns são melhores, como em fatores de memória, cache, paralelismo. Além disso, né, o Shivers abordado, realmente, como algoritmo adaptativo, nos mostrou que eles conseguem explorar essas características de entrada para reduzir o trabalho realizado. E para trabalhos futuros, eu acho que seria bom aumentar o nicho de testes, aumentar a quantidade de repetições dos testes para realmente condensar os dados. Por exemplo, eu não realizei o teste de hipótese, que também poderia ser realizado justamente pela falta de tempo na, no semestre. Mas, além disso, a gente poderia também medir o consumo energético durante a execução de cada algoritmo, a fim de aumentar um pouco essas métricas de comparação. E poderíamos executar também esses testes em outras arquiteturas, como a ARM, para verificar se esses resultados são consistentes em todos os tipos de uso. E, em conclusão, o trabalho demonstrou que a avaliação não deve considerar apenas o tempo de execução na escolha dos algoritmos, mas também as métricas por trás de cada algoritmo. E a gente não deve analisar os algoritmos pela complexidade teórica, que justamente como a gente viu, todos eles têm a mesma complexidade teórica, mas no fim, cada um se comporta diferente em cada aspecto específico que foi abordado, a gente viu isso. E os resultados eles validam a metodologia e indicam que a escolha do algoritmo depende muito das arquiteturas de hardware, não só do tempo de execução, da complexidade teórica utilizada.